exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Só as mulheres agora. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Só os homens. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Todos juntos. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os seus amados a abrirmos as nossas Bíblias para o livro de Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100, versículos de 1 a 5, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo, assim, no quinto todos lemos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e dos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai celestial, Santo Deus, eterno Pai de misericórdia, graças te damos pelo privilégio de podermos estarmos na tua casa, Senhor, sendo livres para te adorar, onde muitos outros, ó Deus, não têm, ó Deus, esse privilégio de poder ir à tua casa e engrandecer o teu santo e bendito nome. Que nós possamos assim, ó Deus, estar colocando, ó Deus, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa vida, ó Pai, a ser entregue, ó Deus, aqui,
na tua casa. Que o Senhor possa receber o nosso louvor como um cheiro suave diante da tua presença. Que tu possas assim olhar para dentro de nós e encontrar os verdadeiros adoradores no qual o Pai procura. E que possamos, ó Deus, de contrapartida, sair daqui da tua casa, ó Deus, cheios da tua palavra, cheios da tua presença. Que a tua palavra logo mais exposta possa vir de encontro aos nossos corações e falar, Senhor, aos nossos corações, ao ponto de sairmos daqui, Senhor, transbordando do conhecimento da tua graça e que possamos passar assim aos outros. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo e que tu possa dirigir esse trabalho do início até o fim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Vamos louvar o hino do cantor cristão, de número 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos louvar ainda o hino do cantor cristão de número 507, Minha Coroa. E nesse momento você pode estar entregando o seu dízimo também em casa do Senhor. Meu deleite é pensar numa terra de além, onde irei fim da luta de aquém. Quando por meu Jesus conseguir lá chegar, na coroa eu estrelas terei. Na coroa as estrelas preciosas terei, quando o dia de glória raiar. Quando Deus me acordar e da tumba me erguer, na coroa eu estrelas terei. No poder de Jesus vou orar e lutar
para o céu muitas almas guiar. Quero, pois, merecer nesse dia final a coroa de glória brilhar. Na coroa as estrelas preciosas terei, quando o dia de glória raiar. Quando Deus me acordar e da tumba me erguer, na coroa as estrelas terei. Oh, que gozo será o seu rosto mirar e prostrado aos seus pés o adorar. Na cidade celeste de Cristo, meu Rei, a coroa da vida terei. Na coroa as estrelas preciosas terei, quando o dia de glória raiar. Quando Deus me acordar e da tumba me erguer, na coroa eu estrelas terei. Amém. Nesse momento vamos assim ouvir a palavra do Senhor. Okay. Então agora vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 4, 34 a 35. Bem, eu esqueci de mandar o tema da mensagem para a Raquel estudar, né, para treinar. E hoje é a Stephanie, né? A Stephanie vai estar pela manhã à noite. Atos 4, 34 e 35. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus registrada no livro de Atos, capítulo 4, versículos 34 a 35. Assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E o povo de Deus diz: amém. Pai, a tua palavra, ela foi lida. Fala a nós nesta manhã através do teu servo, para a glória e honra do teu nome, para que assim possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas, de maneira, Senhor, que a tua igreja ela cresça no conhecimento, também no amor, na comunhão uns com os outros, para que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. Assim como Cristo glorificou o teu nome, ajuda-nos a glorificar a ti, Senhor, através da nossa vida, da maneira como nós nos comportamos, como agimos, como a igreja age, mostrando a nossa obediência ao mundo, Senhor, que nós obedecemos a ti, a tua palavra, temos comprometimento com o teu serviço. Em nome de Jesus, pedimos ainda em favor dos que estão enfermos, abençoa, para que nos próximos cultos já estejam conosco, louvando e adorando o teu nome. Abençoa também a irmã Esmeralda, tua serva, esposa do Moisés, dá-lhe saúde. E ainda te suplicamos em favor da filha da irmã Renê, em abençoar a sua gravidez, que a criança possa nascer, ó Senhor, normalmente com saúde. Nós pedimos tua graça em nome de Jesus. Amém. Obrigado, podemos assentar. Mordomia e a contribuição cristã. Mordomia e a contribuição cristã. Amados, muitos têm dito assim, dízimo não é mais para o Novo Testamento, era para o Velho, não é mais. Então, qual seria a contribuição de hoje, do Novo Testamento, no livro de Atos? Qual é a contribuição que você prefere? Do Novo Testamento? Está aqui? Será que ela está baseada em aqui? O que Paulo tem falado está baseado também no Antigo Testamento? Então nós vamos ver a contribuição, né? Nós estamos falando sobre mordomia, tá? Mordomia. E é que para você aprender a palavra de Deus e não se enganar sobre isto. Mordomia e a contribuição cristã. A contribuição cristã, se não for igual ao dízimo, deve ser superior
Por 3 razões. A contribuição cristã, se não for igual ao dízimo, deve ser superior. Por quê, pastor? Por 3 razões que nós vamos ver nessa manhã, tá? 3 razões porque a contribuição cristã, se não for igual ao dízimo, deve ser superior. Primeira razão, nós temos em Mateus, vamos olhar lá aqui Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Olha, eu estou em Zacarias. Está bem pertinho. Bem perto. Mateus 5, 21 e 22. Diz assim as Sagradas Escrituras. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja bem aqui, você pode perguntar, mas pastor, o que tem a ver alguma coisa isso aqui com a contribuição? Vamos olhar lá para Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Vamos olhar aqui, Êxodo 20 e o versículo 13. Olha aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Versículo 13, não matarás. Agora você olhou aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus, falando para essas pessoas, ele diz, olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ouviste o que foi dito? O que o Velho Testamento dizia? Não matarás, não é isso? Só isso, não matarás. Mas os fariseus haviam acrescentado algo a mais, ensinado algo a mais, entendido erradamente, e Jesus vai explicar para eles o que era isso aqui. Veja bem, só que agora, quando Jesus transporta isso aqui para o Novo Testamento, vem com aditivo. O que é um aditivo? É um acréscimo, é aquilo que se faz para colocar alguma coisa a mais, para que haja a maior abrangência disto. Então, o que Jesus agora, ele pegou isso aqui, está dizendo, trazendo do Velho Testamento para o Novo Testamento, e ele vai explicar a ele. O pastor Josué A. de Oliveira, ele diz, né, o Novo Testamento é um complexo de uma infinidade de mandamentos novos, preceituados por Jesus ou pelos apóstolos, associados, né, a diversos outros do Velho Testamento. Nele inserido, né, são muitas coisas que estão inseridas aqui no Novo Testamento. Acontece que todos os mandamentos do Antigo Testamento que o Senhor colocou no Novo foram ampliados ou acrescidos de novas coisas. Ele não anulou o do passado, mas ele traz para o Novo Testamento e acresce alguma coisa. Mas por que ele acresce? Então, ou foi por Cristo, ou foi pelos apóstolos, atingindo, né, mais coisas. E Jesus diz a eles, no versículo 22, Jesus vai falar para eles e diz o seguinte, olha só, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Então veja bem, o que ele diz assim, eu, porém, já vos digo, porque lá era só matar, mas quem se ira contra teu irmão, se você está irado, veja que ele vai abranger mais, não anulou o outro, mas aqui há uma abrangência maior, esclarecendo o que os fariseus estavam ensinando, ele dizia assim, olha, agora ele traz uma abrangência maior, vai atingir mais coisas, para que eles saibam, ele disse, agora quem se irá contra o irmão sem nenhum motivo? A ira, ela é aquele desejo ardente de alguém matar alguém, porque te fez algo mal. Então você quer eliminar essa pessoa da tua vida e não se encontrar mais com ela. Você pode matar, ou você pode só irar-se contra ela, naquele desejo, né, dizer assim, olha, apaguei você da minha vida.
não fala como diz o pessoal assim, olha, de sangue a fogo, está de mal com o outro, de sangue a fogo, não fala mais. Mas é pecado, e a Bíblia está dizendo também que é pecado, abrangendo tudo. E o que também nós queremos falar com isso? Veja que o versículo 21, o tempo da lei é não matarás, mas Jesus ele interpôs os seguintes acréscimos, em Mateus 5:22, Jesus, ao transportar esse mandamento para o Novo Testamento, deu uma nova interpretação e lhe acrescentou o sentido, tornando assim mais coerente com a graça de Deus, com o Espírito da graça. Ele traz para cá, transporta, coloca algo mais, ele adequa isso aqui ao Espírito da graça. Tá? Você vai entender por que eu estou falando isso, o que tem a ver isso aqui com mordomia. A Bíblia nos diz assim, Jesus deu um sentido. Em Mateus 5:33, vamos olhar para Mateus, mesmo capítulo 5, versículo 33, olha o que ele diz. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Entenderam aqui? Se você olhar lá no Velho Testamento, ele vai falar sobre isso, né? Então ele diz, lá no Velho Testamento, ele só faz dizer, não jurarás falso. Agora aqui ele já vai acrescentando algo mais. Ele diz assim, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 12, vamos olhar lá para Levítico 19, versículo 12, para que você entenda o que Jesus estava falando. Levítico 19 e o versículo 12, ele diz assim, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Veja o que ele diz no versículo 33, o que os fariseus estavam ensinando. Também ouviste o que foi dito aos antigos. Olha só, também vocês ouviram o que falaram, né, no passado, as pessoas antigas, vocês ouviram isso? E o que diziam? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Mas aí ele vai dizer mais na frente, e a palavra do crente seja o quê? Sim, sim, não, não. Não é isso que a Bíblia diz? Vamos olhar agora aqui, Mateus 5:34 a 37. Olha o que ele diz assim. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz passar vem de onde? Do maligno, do capeta, do diabo, vem do Satanás. Veja que lá no Velho Testamento diz, não farás, não dirás falso testemunho. Não jureis, nem pelo céu. Aí ele ampliou agora. Jesus ampliou. Porque o céu pertence a ele. Porque as pessoas usavam alguma dessas coisas para poder fazer um juramento. E isso porque a palavra era para poder validar a sua palavra. E Jesus diz assim, não, não, o céu é meu trono. A natureza tudo pertence a mim. Portanto, não usem a palavra, nada disso para poder validar vocês. Tá? Porque vocês não falam a verdade, estão fazendo isso. Mas agora eu estou dizendo, olha só como ele vem para o Novo Testamento, fazendo o aditivo, o acréscimo, ele diz, a palavra do crente deve ser o quê? Não passando disso, é do maligno, não é isso? Ou seja, o crente deve falar a verdade. Você não precisa estar com esse monte de coisa de juramento. A tua palavra, irmão, se você diz, aí se você dá seu nome, você faz uma compra onde? Aí tu fica devendo, crente velhaco, bonito, não é? Aí as pessoas não acreditam mais em você, você é um mentiroso. E a Bíblia diz, olha, a tua palavra, Jesus agora está dizendo, é assim. Então veja bem que ele traz para o Novo Testamento e ele faz acréscimos. Estes preceitos do Velho Testamento, transportados para o Novo, sofrem reparos
de profundidade, dando-lhes, a Bíblia nos mostra, dando-lhes maior dimensão espiritual. Aqui é uma maior dimensão espiritual para que as pessoas possam então entender. Jesus vai dizendo, mas ele diz, eu porém, veja bem que sempre ele diz, eu. Por que ele usa esse pronome eu? Porque ele é o Senhor, ele é Deus e ele é aqui, irmãos, o autor das Escrituras Sagradas. Foi por intermédio do Espírito Santo que ele estava dando inspiração aos apóstolos para escreverem Sagradas Escrituras. Ele também disse para os fariseus, quando acusaram os apóstolos que estavam trabalhando dia de sábado, apanhando espigas, ele disse assim, olha, se vocês soubessem, e aí Jesus vai e diz, se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia, eu quero sacrifício. Sim. Qual a diferença dos dois? Vocês não estariam condenando os inocentes. Eu sou o quê? O Senhor do sábado. Então ele disse, eu sou o dono do sábado, fui eu que fiz ele. Então eu estou dizendo, estou dizendo que meus discípulos são inocentes. Então ele está trazendo para cá, para mostrar algo do Velho Testamento, ampliando muito mais do que estavam ensinando o pensamento errado. Jesus estava consertando o que eles estavam entendendo, mas com uma ampliação muito maior para o Espírito da graça do Senhor. Então, por que não admitir esses mesmos critérios em relação ao mandamento do dízimo? É aqui que eu quero chegar, nós vamos chegando aqui. Então veja bem que Jesus trouxe tudo isso para cá, colocou aditivo, um acréscimo. Se ele fez tudo isso, e então nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre a contribuição. Então por que não usar o mesmo critério em relação ao mandamento do dízimo? Não é possível que a graça, em tudo superior à lei, venha a ser inferior na parte que se refere à contribuição. Então, a graça, ela é maior do que a lei, não é isso? A graça é maior do que a lei? Em tudo? Então, se nós estamos na época da graça, e por que a contribuição não ser igual ou maior do que a contribuição lá do passado? A graça é maior do que a lei. Então, e se referindo à contribuição, não pode ser inferior à lei. Não pode ser inferior à lei, ou seja, aquelas coisas do Velho Testamento. Isto para quê? Só para satisfazer, vamos então colocar a graça como inferior à lei, só para satisfazer para satisfazer a vontade de um bocado de mão duras, de pão duros, de incompreensíveis, de que não amam o amor de Deus, não amam a causa de Deus, aqueles que metem a mão no que é do Senhor, roubam dele, levam para si. Mas quando o político mete a mão no que é do povo e usa o dinheiro para outras coisas, você diz, ele é ladrão, ele houve desvio de verba. E está fazendo o que? Mete a mão no que é do Senhor, desviou a verba do Senhor. Meu irmão, que coisa bonita. A palavra do crente seja assim, sim? Isso que Jesus disse. Aí tem a cara de pau quando chega no final do mês. Era para dar R$100 de dízimo, só dá 50. Tu estás do que lado? Ele diz, passando disso é de quê? Não é do maligno? Oxe. Isso que a Bíblia nos mostra. Então não é possível que a graça em tudo seja, que a graça em tudo ela venha a ser inferior à lei. Ela tem que ser superior à lei. Ela tem que ser superior. Então, vamos fazer isso só para agradar aquelas pessoas que não querem contribuir com o trabalho de Deus? Não, pastor, tem muita gente aí falando sobre dinheiro, nós não podemos falar dinheiro. Nós temos que falar o que a Bíblia ensina. Eu não estou falando do comércio do dinheiro, não estou falando, que estão usando a Bíblia, o dízimo, para fazer comércio. Mas existe um bocado de pessoas egoístas que não têm comprometimento nenhum, irmãos,
com o trabalho de Deus. Então, a primeira razão do porquê a contribuição do Novo Testamento, se não for igual ao dízimo, deve ser superior. A primeira razão foi por quê? Por causa dos versículos, da lei que Jesus trouxe para o Novo Testamento, e ele colocou aditivos, ou seja, acresceu, adaptou, ele deu maior abrangência para que as pessoas entendessem, ele corrigindo o mau entendimento das pessoas. A segunda razão é por causa das finalidades. A segunda razão, por que a contribuição, se não for igual ao dízimo, ela deve ser superior? Por causa das finalidades. O pastor Josué, ele apresenta aqui algumas finalidades em relação à contribuição. Primeira finalidade, ele faz a pergunta, qual era a finalidade do dízimo no Velho Testamento? Você sabe qual era a finalidade do dízimo no Velho Testamento? Sabe? Estamos falando de mordomia. Ontem eu estava conversando lá na casa da minha sogra sobre mordomia, e a minha estava falando assim, não, eu pretendo ter sítio, eu queria mais sítio pequeno, mas é perigoso esse negócio de caseiro, porque eu disse, o caseiro quando pensa que não, se ele está vendendo tudo que tem lá, disse, aí o caseiro, ele usa usa o capião das frutas, sabe, tudo que tem, ele vende tudo, e você quando chega lá com o dono não tem nada. Então isso é um tipo de mordomo infiel, que rouba o que é do dono, e que não quer dar a parte do dono, ele acha que é dono de tudo. Então a segunda razão, qual é a finalidade? Qual era a finalidade do dízimo no Velho Testamento? Por que Deus exigiu dos filhos de Israel os dízimos e as ofertas alçadas? Por que Deus exigiu dos filhos de Israel os dízimos e as ofertas alçadas? Olha, ofertas é para hoje, oferta era do Velho Testamento, aí no Velho Testamento. O propósito dos judeus sempre foi manter o monopólio da religião monoteísta. Qual era o propósito dos judeus? Manter a religião monoteísta. O que é uma religião monoteísta? Mono de um. Então era para apresentar um só Deus. Era um só Deus. Então, a mulher samaritana, lá em João 4:20, quando Jesus estava conversando com ela, ela disse, mestre, vocês dizem que deve se adorar a Deus em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui nesse monte. Ele disse, mulher, olha, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Então, ela colocou muito bem qual era ali, ela estava dizendo que os judeus, eles eram centralizados, toda a adoração, o louvor a Deus, era em Jerusalém. Não era para outro canto, para outro lugar nenhum, senão só em Jerusalém. Foi isso que a mulher, ela disse em João 4:20. Então, o que nos mostra isso, parece incrível, um só templo para uma nação inteira, e os prosélitos do mundo gentílico. Era vamos colocar assim, olha só, uma nação inteira, num determinado lugar, em uma determinada cidade, somente ali adorava-se a Deus, e também para os prosélitos gentios, que lá em Jerusalém tinha um templo, e então tinha a área dos gentios lá no templo, os gentios não podiam ultrapassar a área deles para a área dos judeus, o lado dos judeus, ficava separado totalmente. Mas era tudo centralizado em Jerusalém. Deus exige de todos os israelitas ofertas alçadas para manter o serviço religioso desse culto. Então, Deus exigia de cada um dos israelitas, dos fiéis e também de toda a nação, para que se mantesse o culto em Jerusalém. Centralizado, era lá em Jerusalém. Mas Deus também exigiu não só as ofertas como os dízimos, tanto dos judeus como de toda a
nação. Era uma ordem de Deus. A nação toda, lá em Malaquias 3:10, trazer todos os dias na casa do tesouro, vós toda a nação, porque me roubais no dia das ofertas? Ele disse, então trazei a casa do tesouro, porque era ali em Jerusalém que se mantia o culto, todas as despesas, com os sacerdotes, com os levitas, com tudo o que precisava. Então era a finalidade, tinha uma finalidade. Por essa finalidade é que a Bíblia então nos diz que ele estava exigindo os dízimos dos judeus. Hoje, aquela finalidade dessa contribuição cristã, né? A finalidade da contribuição cristã hoje é a mesma como os judeus ofereciam? Um monopólio em um determinado lugar? Não. É diferente da contribuição judaica, que era centralizada em um único lugar. A contribuição judaica era centralizada em um único lugar, para onde os judeus eles iam. A igreja de Cristo está em algum lugar deste mundo, como igrejas locais. A igreja de Cristo, ou as igrejas de Cristo, elas estão em alguns lugares, em muitos lugares desse mundo, como igrejas locais. E cada uma tem as suas dificuldades, cada uma tem as suas despesas, não é isso? Não é centralizada em um só lugar, mas em todas as partes do mundo. Então, a igreja, ela tem seus programas a serem sustentados. Você vê aqui, você vai olhar o apóstolo Paulo escrevendo, ele falando que nós vimos domingo passado, que é conforme o que você ganha, não é isso? Então, você olha assim, mas Paulo está falando aqui, olha, conforme você propõe no seu coração, cada um separa, o primeiro dia da semana, olha só, cada um, individual, separa o que é teu e traz. Mas aqui ele não está falando do dízimo. Você vê que ele amplia, ele vai ampliando. Ele ampliou a contribuição. As ofertas alçadas, a Bíblia nunca colocou percentual. E aqui o Paulo amplia. E o que ele está falando é dos dízimos. Então, a igreja ela tem seus programas. A construção de templos. Nós temos os nossos programas, estamos construindo aqui uma área aqui ao lado, não é isso? E você acha que eu deveria estar aí correndo lá no pé do prefeito pedindo dinheiro para fazer isso aqui e chegar com político corrupto e dizer assim, ei, nós precisamos construir uma área social ao lado do templo da igreja Compensa 2. Dá uma ajuda para nós? Aí o que ele ia dizer assim? Será ele ia olhar para mim assim e dizer, tá, tudo bem, eu vou dar uma ajuda para vocês. E pronto, só isso. Né? Ele, na cara de pau, ele ia olhar para mim assim e dizer assim, tá, tudo bem, pastor, eu vou ajudar, mas eu quero algo em troca. Vocês vão votar em mim e eu ajudo vocês. Porque eu já tive essa proposta, irmãos, estou falando isso, sabe, porque alguém já fez isso. Eu lhe ajudo, você não é na igreja, mas você tem que me ajudar. Dizendo para os teus fiéis que eles devem votar em mim. Eu estaria vendendo meu voto na cara de pau, estaria induzindo os irmãos também a venderem o voto de vocês na cara de pau, desobedecendo a Deus, fazendo negócio. Aí eu ia fazer negócio com o rebanho do Senhor. Que tipo de pastor seria eu, né? Induzindo o rebanho a coisa errada. Um cabra daquele que não tem prestígio nenhum. Se alguém chegar com você e dizer assim, rapaz, eu te dou X, mas para você votar em mim, preste bem atenção, que se você pegar o dinheiro e votar nele, você é pior do que ele. Você não tem vergonha na cara como um crente, sabe? Você não precisa ser considerado como crente de coisa nenhuma. E era assim que você quer que eu faça? Finalidade, construção. Manter o sustento da obra missionária, sustento ministerial, pastoral e de todos os seus obreiros. Sustento ministerial e também dos obreiros. A igreja tem, não? Nós vamos sustentar os obreiros com o quê? Sustento ministerial, pastoral é sustentado com o quê? É o governo que sustenta? Nós vamos fazer um acordo com o governo federal? Olha, cria aí uma lei que para quando esses irmãos que estão trabalhando e são aposentados, já todos eles lá, você já desconta o dízimo e deposita no nosso cofre.
É a vergonha, né? Vamos trabalhar com isso? Porque tem muitos irmãos sonegando o dízimo. No imposto de renda é chamado isso de sonegação, não é isso? Mas é porque tem muita gente sonegando que é do Senhor. Sonegadores. Olha só a palavra bonita. Sonegador. Você sabe o que é um sonegador? Falei que assim, rapaz, na minha terra é diferente. Tem outro sentido o sonegador, sabe? Está metendo a mão no que é do governo, sonegando, tirando, botando para todo lugar. Finalidade da igreja, então, levar a mensagem do evangelho até os confins de onde? Da terra. Levar a mensagem, são as finalidades. Isso porque que a contribuição, segunda razão, que a contribuição cristã, se não for igual ao dízimo, deve ser superior. Segundo, por causa da finalidade. Como é que nós vamos anunciar o evangelho aos outros lugares? Como é que é? Nós vamos chegar lá no porto e dizer para o dono do barco assim: ei, eu preciso de dinheiro para ir pregar o evangelho lá na cidade de X. Aí o senhor me dá uma passagem que eu não tenho dinheiro para pagar. Sabe, se eu fosse o dono do barco, eu diria: sabe o que para essas pessoas que vêm pedir minha paz? Cria vergonha na cara, vá trabalhar. Ou então chegue lá com sua igreja e diga para ela pagar a sua passagem, porque é responsabilidade da igreja fazer isto. Não é sua, somente sua, mas é da igreja. Anunciar o evangelho, porque isto é mordomia. E o campo é ordem de Deus para o quê? Evangelizar. Nós somos dele o quê? Mordomos, não é isso? Então nós devemos evangelizar. As finalidades, então, os judeus, eles entregavam os dízimos e ofertas em Jerusalém, em Jerusalém, para manter o monopólio da religião monoteísta. Os crentes contribuem para sustentar a causa de Cristo em todo o mundo. Os judeus levavam a contribuição lá em Jerusalém para manter a religião monoteísta, ou seja, o culto monoteísta a Deus, mas era lá em Jerusalém. A igreja, ela contribui para anunciar o evangelho em todos os confins da terra. Veja bem que Jesus diz lá em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas só em Jerusalém. Mas ele vai o quê? Samaria, não é? Ele vai dizendo locais e diz até aos da terra. Agora, como é que vai chegar lá? Naquela época, se você olhar naquela época, eles andavam por terra pregando aquela coisa todinha. Mas Jesus está mandando, dizendo, por todos os fins da terra. Como é que nós vamos pregar o evangelho em lugares que não dá nem para ir a pé? Como é que nós vamos fazer isso? Você sabe, irmãos, para você que não entrega, você que mete a mão no bolso e retém o que é do Senhor. A última viagem que eu fiz a Andiroba, sabe qual foi o valor da despesa? Foi quase R$700. Deu 600 e pouco reais, quase 700. Da igreja só saíram R$500. Então veja bem, nós precisamos disto. Qual a finalidade? A igreja manter a obra missionária. E Cristo mandou que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Mas como nós pregaremos? Como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados se não houver contribuição? Como serão enviados se não houver contribuição? Irmãos, eu vejo às vezes no ônibus, aqui lá, eu não dou um centavo para aquelas pessoas que quando eu vejo no ônibus assim, começo a falar e já sei mais ou menos onde vão chegar. Eu sou obreiro, tal, preciso pregar o evangelho lá numa cidade, não sei se então é golpe, ele está bem aqui no centro dizendo, eu preciso ir lá para a Zona Leste pregar o evangelho, eu preciso da contribuição de você, eu não dou um centavo, eu queria vergonha na cara, vai trabalhar. Ou então chegue lá com a sua igreja e vai pedir ajuda, porque de mim tu não vai ter um centavo, porque não é assim que a Bíblia ensina. Ela fala da contribuição, e a contribuição é do povo de Deus. Tá? Vai trabalhar, meu amigo. Você quer fazer isso por conta própria? Então vai trabalhar.
Vai trabalhar, na tua folga aí tu sai, mas com o teu dinheiro. Então, as finalidades da igreja é isso. Então, por isso, a contribuição cristã, se não for igual ao dízimo, deve ser o quê? Superior. Nós fazemos, irmãos, contribuição para os irmãos que estão necessitados. Eu vejo assim os irmãos falam assim, ó, na sessão da igreja. Nós precisamos ajudar o irmão tal, está necessitado, precisa de uma oferta. Ele precisa de uma oferta, mas vamos tirar esse dinheiro de onde? O irmão precisa ser ajudado mensalmente por tantos meses. Nós vamos tirar esse dinheiro de onde? Vai roubar? Vai pedir? Sai pedindo dos outros, né, para criar. O que é isso? Essas são as finalidades. Para ajudar um irmão. A igreja compensa 2 mensalmente. Antes ela tinha uma cesta básica para sortear, dar aquele irmão necessitado. Se tivesse mais de um, então era sorteio. Mas nós tínhamos um valor X para isso. Mas sair de onde? Das contribuições. Então as finalidades é essa. Por que a contribuição cristã, se não for igual ao dízimo, deve ser superior? Primeiro nós vimos, por causa do ajuste que Cristo fez aos mandamentos do Velho Testamento. Não anulou, mas a amplitude que ele fez chegando no Novo. E Paulo vai usar isso lá, na carta de Paulo, dele aos Coríntios, ele vai usar isto e ampliando e falando sobre essas coisas. E a segunda razão é por causa das finalidades. Ontem eu fui visitar o irmão José lá em Iranduba, e precisava de gasolina, porque o carro do irmão Jaime não usa água. E aí? Como é que eu ia visitar o irmão? Ah, pastor, mas precisava visitar ele lá no Iranduba? Ele não é irmão da igreja? Ele não é irmão da igreja? Então, vamos visitar. Fazer a visita ao irmão. Mas precisa o quê? Da contribuição, finalidade. A terceira razão, porque a contribuição cristã, se não for igual ao dízimo, será superior. A terceira razão é pelo exemplo da igreja primitiva, onde nós lemos de início, que agora que nós vamos chegar lá, Atos 4, tá? 34 aqui, Atos, voltando para o livro de Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35, e eles diz assim, ó: pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quê? Por quantos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então a terceira razão é pelo exemplo da igreja primitiva. Os crentes entendiam que não eram donos de nada, e sim Deus. O Salmos 24 diz isso. Então os crentes primitivos, da igreja primitiva, eles entendiam que nada pertencia a eles, não era dono de coisa nenhuma, tudo pertencia a quem? A Deus. E eles estavam devolvendo a Deus. E eles chegavam, vendiam a propriedade deles, entregavam 100% aos apóstolos. Que exemplo maravilhoso. Olha, nesse exemplo da igreja primitiva tinha voluntariedade, grandeza de liberalidade, altruísmo e amor fraternal. Você sabe o que é altruísmo? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: altruísmo não se aprende em escola, em faculdade, em coisa nenhuma. Altruísmo se aprende na escola da vida. Aqui Jesus nos ensina, e esses irmãos da igreja primitiva nos dão uma lição de altruísmo, de sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, ver as lágrimas dos olhos deles descerem, sentir aquilo que eles estão sentindo, se colocar ali e ver, se fosse eu, o que eu faria? Qual seria a minha atitude, as minhas necessidades? Voluntariedade. Eu me lembro de uma vez que o Francisco, ele fez uma viagem missionária, e ele contando que ele estava com fome, e ele ia na canoa com os irmãos, e aquela senhora comendo tucumã, e ele orando a Deus: Senhor, ajuda que essa mulher, toca no coração dessa mulher que ela me dê tucumã. Aí a mulher olhou para ele assim e disse: o senhor quer tucumã, pastor? Quero. A barriga estava roncando,
Aí ele pega o Tucumã e disse: Senhor, mas ela não ofereceu a farinha. Senhor, eu preciso da farinha, toca no coração dela que ela me dê a farinha. O senhor quer farinha, pastor? Eu quero. Não sei nem se ele tirou a casca do Tucumã, que era para... Eu acho que ele comeu com casca e tudo, tá no, né? Porque se tirasse a casca, diminuía mais. E então, no final, aí ele bebeu a água do rio. Irmãos, sabe por quê que isso aconteceu? Porque tinha crentes mesquinhos que não contribuíam e ele não podia levar dinheiro com ele para comprar o alimento. Ele passando fome mesmo. E pela graça de Deus, ele foi alimentado com Tucumã e farinha naquela viagem, né? Então, altruísmo é isso. Que visão espiritual? Uma nova interpretação dos bens materiais. Temos aqui uma nova interpretação dos bens materiais. Qual era a interpretação? Era os crentes primitivos interpretando aqui, dizendo para nós hoje, olhar o exemplo deles e saber e entender que nós não somos donos de coisa nenhuma. Nós somos mordomos. E que quando nós entregamos a Deus, você está entregando uma parte que Deus disse que é para você devolver para Ele. Olha, isso aqui tudo é meu, essa parte aqui é minha, essa aqui é tua. Essa aqui é tua, estou te dando essa parte aqui, essa aqui é minha, traz para mim. Então, todos os que contribuíam, os que vendiam suas propriedades, o que eles tinham ali, ninguém era obrigado ali a vender, mas as pessoas tinham esse conhecimento. Há necessidade dentro da igreja. E isso aqui não é nosso. Tem gente que pega alguma coisa e pensa assim, não, isso aqui é meu, e acha que aquilo ali vai durar por toda a vida. Cabra não abre nem assim, tem tipo de crente, sabe, que ele atravessa um rio com o São Rizal na mão e o bicho nem se desgasta. O São Rizal chega do outro lado intacto, até molhado, sem molhar, porque se molhar ele dissolve, pensando que tudo é dele. Mãos abertas para a obra do Evangelho e para o sustento da igreja. Mãos abertas. Na finalidade, eu coloquei aqui, mas olha só, os ar-condicionados aqui todinhos. Você vê aqui os banheiros. Quantas das vezes a irmã que fazia limpeza aqui, chegar comigo, pede para os irmãos, quando usarem lá o sanitário, puxar a descarga. Porque fica lá um produto, quando ela vem limpar, o produto já tem, sabe, se alterado. Aí você chega aqui no domingo, tá os banheiros limpos, né, cheirosos, tudo aqui limpo, mas você não sabe o trabalho que deu e também o quanto a igreja teve que investir para tudo isso aqui se manter. Então, que é o exemplo, né, que a igreja nos deu. Sustento da obra missionária, o Evangelho, anunciando o Evangelho. Irmãos, quantas das vezes a igreja tem sustentado nós? Quantas das vezes a igreja, isso para se manter, é preciso da contribuição. Temos neste exemplo da igreja primitiva, a contribuição do crente na dispensação da graça. Aqui é a contribuição do crente na dispensação da graça. Pastor, o que é dispensação? Essa época que nós estamos vivendo. Graça de Deus. Deus tem nos dado tudo. Mostrando para nós. Veja como é tão ampliado agora aqui. E a Bíblia ensinando para nós que nós não somos donos de coisa nenhuma. Então, verdadeiro padrão de excelência. O que a igreja, que nós aprendemos com ela. Verdadeiro padrão de excelência. Perfeita compreensão da voluntariedade. Perfeita compreensão. Aí apareceu lá um indivíduo mentiroso. Aí chegou lá o cidadão Ananias. Pedro, vendi uma casa. Foi, Ananias? Foi. Vendi, digamos, por 100 mil reais. 100 mil, está aqui. Está aqui os 100 mil. Pedro, foi por 100 mil mesmo? Foi. Ananias, foi por 100 mil? Foi por 100 mil reais eu vendi. Ananias, tu estás mentindo ao Espírito Santo. Você está mentindo para Deus.
Tu está tentando enganar a Deus. Ananias, está vendo isso aqui? Aí morreu. Sim, eles vão te levar agora. Ananias, morreu. Irmão, se fosse assim, será que morria algum crente hoje? Será que morria algum crente hoje? Aí vem a mentirosa, que combinava com o esposo. Safira, vocês venderam a casa de vocês por quanto mesmo? Por 100 mil. Tem certeza? Sim. Está vendo esses aqui? Sim, esse aqui levaram teu marido da agorinha. A Safira caiu e morreu. Pô, mentira. Se você ajuda teu esposo a ser mentiroso também, o pecado é o mesmo, tá? Se fosse hoje assim, mas veja bem, agora, Deus não vai te matar. Então, como seria bom se os crentes dizimistas observassem e praticassem a voluntariedade, ou seja, como bom seria se os antidizimistas observassem a voluntariedade da igreja primitiva, lá em Jerusalém. Haveria recursos para suprir todas as necessidades da igreja e os crentes seriam abençoados por Deus. Ah, se os antidizimistas observassem isso, mas eles participam de tudo, são contra o dízimo e participam das bênçãos do dízimo. Engraçado isso. São contra o dízimo, mas querem da bênção do dízimo, participar da bênção dele. Você já pensou, você chega num banheiro desse aí, e ele está cheio de adubo? Oh, pastor, o banheiro está sujo, está imundo, o tempo está sujo. Mas não é assim que você quer? Seja voluntário. Então, irmãos, concluindo, a contribuição cristã deve ser de acordo com o Novo Testamento e não pode ser inferior ao dízimo. Se não é igual, tem de ser superior, pelas 3 razões que nós apresentamos. Primeira razão, por causa da ampliação dos mandamentos do Antigo Testamento. Segundo, por causa das finalidades da igreja. E terceiro, por exemplo, da igreja primitiva. Os irmãos deram esse exemplo e isso nós devemos seguir. Está reclamando dos 10%? Vai me lembrar agora, eu não estou lembrado qual foi o pastor. O crente chegou lá para ele e disse assim: pastor, dízimos é para o Velho Testamento. Ele disse: concordo, irmão. Ele disse: o crente está no Novo. Ele disse: concordo. Então vamos lá para o Novo Testamento. Vamos contribuir que nem aqui os irmãos da igreja primitiva. Se eu quer essa aqui, então vamos para cá. É 100% aqui. Olha que eles davam tudo. Não havia necessidade. Se o senhor fizer isso, não precisa o senhor dar 10% não. Esqueça os 10%, esqueça os dízimos. Traz essa contribuição aqui, ó, de 100% e não há necessitados na igreja. O irmão que tivesse, olha, irmão, você está desempregado? Estou. Está passando esse... Irmão, está aqui uma ajuda, a igreja tem para ajudar. Irmão, está precisando de um medicamento? Sim, está aqui, a igreja tem para ajudar. Tudo isso, irmãos. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus. Lembrando, nós não somos donos de nada, somos mordomos de Deus. Seja fiel a Deus. Não queira só as bênçãos, mas seja fiel a Deus, grato a Deus em tudo, e o Senhor te abençoará. Se você, porventura, não tem sido fiel a Deus, ora a Deus, diz: Pai, muda meu coração, meu pensamento, para que eu seja fiel a Ti. E Deus te abençoará. Amém. Nós vamos orar. Pai, chegamos ao término da Tua palavra, do culto nessa manhã. A mensagem foi transmitida. O resultado vem de Ti. Olha para aqueles irmãos que não estão contribuindo com a Tua causa, o Teu serviço. Tu sabes, ó Deus, das finalidades nossas, da igreja, que é preciso, Senhor. Ajuda esses irmãos a entenderem que não são donos de nada, Pai. São apenas mordomos, cuidando do que é Teu. E o Senhor diz, o Senhor pediu só uma parte para que o Teu trabalho seja feito, diferente dos judeus. Não é um monopólio de uma religião monoteísta, de um culto monoteísta, em um determinado só local,
mas é um culto, Pai, dedicado a Ti. E esse evangelho tem que ser anunciado por todos os lugares da terra. Também a igreja tem as suas finalidades, Pai, das contribuições. Tu bem sabes que nós não estamos fazendo comércio do Teu trabalho do evangelho, mas ensinando ao Teu povo o que a Bíblia diz corretamente, Pai. Agora, Senhor, nós pedimos, despede-nos em paz aos nossos lares, repreendendo todo o mal, da violência, dos acidentes, das enfermidades. E à noite, estejamos reunidos para juntos adorarmos o Teu nome. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a misericórdia do Senhor seja com todos.